Imagine se Deus escolhesse os lugares mais humildes e as pessoas mais simples para realizar seus planos mais grandiosos. Em um cenário tão improvável como Nazaré, uma pequena cidade sem destaque, Deus enviou um anjo para anunciar o maior evento da história, o nascimento de Jesus. Isso nos mostra que Deus não escolhe os grandes palácios ou os poderosos deste mundo, mas os corações humildes e dispostos. E assim como Maria, que se entregou completamente ao plano de Deus, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Somos convidados a confiar e aceitar o chamado de Deus, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Você está pronto para dizer sim ao propósito divino para a sua vida? Em Lucas 1:26-27, encontramos o relato poderoso de um dos momentos mais marcantes da história: o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel, enviado por Deus, desce à cidade simples de Nazaré, na Galiléia, para trazer uma mensagem a uma jovem chamada Maria. Maria era uma jovem comum, mas aos olhos de Deus, ela era escolhida para um propósito extraordinário. Imagine o impacto dessa visita celestial. Em meio à rotina do seu dia a dia, Maria recebe a visita de um mensageiro divino, trazendo uma revelação que mudaria o curso da história. Nazaré não era uma cidade notável. Ela não tinha grandes templos ou riquezas. Era um lugar de humildade, longe dos centros de poder e influência. No entanto, foi exatamente nesse cenário modesto que Deus decidiu anunciar a vinda de seu Filho ao mundo. Isso nos mostra que Deus escolhe os lugares mais simples e as pessoas mais humildes para manifestar seus planos mais grandiosos. Como estamos enxergando o nosso Nazaré hoje? Será que subestimamos os momentos simples da nossa vida, onde Deus pode estar nos chamando? Gabriel traz uma mensagem que quebrava toda a expectativa humana. Não foi a um palácio ou a uma capital que ele foi enviado, mas a uma jovem comprometida para se casar. Essa escolha revela algo profundo sobre o caráter de Deus e o seu plano de salvação, que ele se manifesta no meio da simplicidade, nas vidas daqueles que não se consideram merecedores. E nós, onde esperamos ver Deus agir? Nos grandes eventos ou nos momentos mais singelos? Ao se encontrar com Maria, Gabriel inicia sua mensagem com uma saudação inesperada. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Lucas 1:28. Para uma jovem humilde de Nazaré, ouvir essas palavras vindas de um ser celestial devia ser ao mesmo tempo desconcertante e incrível. Gabriel a chama de muito favorecida, uma expressão que indica um favor imerecido, um amor divino derramado sobre ela. Será que entendemos o quanto somos amados e favorecidos por Deus, mesmo sem merecer? A saudação de Gabriel não era apenas um cumprimento, mas uma proclamação de uma nova realidade. O Senhor é contigo não era apenas um consolo momentâneo, mas a garantia da presença de Deus na vida de Maria em todos os desafios que estavam por vir. E isso também se aplica a nós. Quantas vezes nos sentimos sozinhos ou incapazes? Mas a promessa do Senhor é clara. Ele está conosco em todas as situações. Estamos vivendo como pessoas que acreditam que Deus realmente está presente ao nosso lado? Maria ficou perplexa com essa saudação. Como poderia ela, uma simples jovem, ser tão favorecida? Esse tipo de confusão e surpresa é natural quando somos confrontados com a graça de Deus. O favor de Deus não é algo que ganhamos por mérito, mas algo que nos é dado por pura graça. E como respondemos quando Deus nos chama de muito favorecidos? Aceitamos essa verdade? Ou deixamos o medo e a dúvida tomarem conta? Diante de tais palavras,
É compreensível que Maria tenha ficado perturbada. Em Lucas 1:29, lemos que ela perturbou-se muito com aquelas palavras. A mensagem do anjo não era algo que ela esperava ouvir. Ela era humana, com emoções e temores, e sua reação reflete a realidade de muitos de nós quando confrontados com o plano de Deus para nossas vidas. Quantas vezes Deus nos chama para algo grande e nos sentimos confusos e até assustados? Maria não escondeu sua confusão e sua dúvida inicial. Ela pergunta: como será isto, visto que não conheço o homem? Lucas 1:34. Essa pergunta revela sua honestidade e vulnerabilidade, características que Deus honra. Ele não espera que tenhamos todas as respostas, mas que tenhamos um coração aberto e sincero diante dele. Assim como Maria, podemos nos sentir confusos e temerosos, mas também somos chamados a confiar, mesmo diante do medo e da incerteza. Maria escolhe acreditar na promessa de Deus. Sua reação é um exemplo poderoso de como podemos responder aos chamados de Deus com honestidade e fé. Maria não sabia todos os detalhes, mas sabia que o Deus que prometia era fiel. E nós? Como reagimos quando não entendemos completamente o plano de Deus? Escolhemos confiar ou hesitamos por causa das incertezas? Finalmente, Gabriel revela a Maria o propósito divino por trás daquele encontro. Conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:31-33. Essa não era apenas uma boa notícia para Maria, mas para toda a humanidade. Jesus, o Filho do Altíssimo, traria redenção e esperança a um mundo necessitado. Como isso transforma nossa visão sobre as promessas de Deus em nossa vida? A revelação de que Jesus reinará eternamente é uma afirmação do poder e da autoridade de Deus. Esse reinado não é temporário ou limitado, é eterno. Vivemos em um mundo onde tudo parece ser passageiro, mas o anúncio do nascimento de Jesus nos lembra que o plano de Deus é duradouro e que podemos confiar em sua soberania. Como essa verdade muda nossa perspectiva em meio aos desafios de nossa vida, Maria recebeu essa revelação com fé, apesar de todas as implicações sociais e pessoais que ela enfrentaria. Sua resposta: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. É um ato de rendição total ao propósito divino. E nós? Estamos prontos para dizer sim ao chamado de Deus, mesmo quando não entendemos todos os detalhes ou quando isso desafia nossa zona de conforto? Que possamos aprender com Maria a aceitar o chamado de Deus com um coração humilde e confiante, sabendo que o Senhor está sempre conosco. O anúncio do nascimento de Jesus não é apenas uma história do passado, mas um convite para vivermos sob o governo eterno do Filho de Deus, com fé e esperança renovadas a cada dia. Quando falamos sobre Jesus, é essencial entendermos que ele era plenamente humano. Ele nasceu de uma mulher, Maria, como registrado em Lucas 2:7, e viveu como nós, experimentando todas as emoções e desafios humanos. Jesus não veio ao mundo com um corpo celestial ou em forma angelical. Ele veio em carne e osso, com uma alma humana. Ele sentia fome, sede, cansaço e dor. Já pensou no quanto isso é poderoso? O Deus Todo-Poderoso se fez carne para se identificar conosco em nossas lutas diárias. A humanidade de Jesus é crucial, porque ele precisou viver como um de nós para poder ser o nosso perfeito mediador. Como está escrito em Hebreus 4:15, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso significa que Jesus entende nossas fraquezas e nossas batalhas.
Ele não é um Salvador distante, mas alguém que conhece de forma íntima o que é ser humano. Estamos nos aproximando de Jesus, sabendo que Ele compreende nossas dores e nossas limitações. Jesus, ao se tornar humano, mostrou que a experiência humana pode ser redimida. Ele experimentou o que significa viver em um mundo caído, mas fez isso sem ceder ao pecado. E por isso, Ele nos dá o exemplo perfeito de como viver uma vida que agrada a Deus. Temos refletido sobre como podemos seguir o exemplo de Jesus em nossa caminhada diária, buscando uma vida de santidade e obediência. O nome, Jesus, ele tem um significado profundo e poderoso. Em hebraico, é Yeshua, que significa Deus salva. Desde o momento de seu nascimento, sua missão estava clara. Ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Como nos diz Mateus 1:21, Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esta não foi uma missão qualquer, mas a maior missão de resgate que o mundo já viu. Como temos respondido ao chamado desse Salvador que veio para nos libertar? A missão de Jesus era trazer redenção a um mundo perdido e distante de Deus. Sua vida, morte e ressurreição foram o cumprimento dessa missão. Ele enfrentou a cruz com um propósito: restaurar nossa relação com o Pai. Não foi fácil. Jesus sabia o que isso significaria, tanto em dor quanto em sofrimento. Mas Ele estava disposto a pagar o preço por amor a cada um de nós. Estamos conscientes do custo dessa salvação em nosso dia a dia? Vivemos como quem foi resgatado por um preço tão alto? Jesus veio para curar, libertar e salvar. Mas isso requer uma resposta de nossa parte. Não basta apenas saber que Ele é o Salvador. Precisamos aceitá-lo como nosso Salvador pessoal e viver de acordo com Sua palavra. Se reconhecemos que Deus salva através de Jesus, será que estamos vivendo essa verdade plenamente? Estamos permitindo que essa salvação transforme nossas vidas de dentro para fora? Jesus não é apenas um Filho de Deus. Ele é o Filho do Altíssimo. Em Lucas 1:32, Gabriel anuncia a Maria que Jesus será chamado Filho do Altíssimo, o que indica uma relação única e especial com Deus Pai. Jesus tem uma autoridade e uma divindade que são exclusivas. E isso é algo que não podemos ignorar. Ele não é um profeta comum ou um mestre sábio. Ele é o próprio Deus encarnado, digno de toda adoração e louvor. Estamos realmente reconhecendo a divindade de Jesus em nossas vidas diárias? A relação de Jesus com o Pai é de intimidade total e perfeita. Ele afirmou em João 10:30, Eu e o Pai somos um. Essa declaração nos mostra que Jesus não é separado de Deus, mas um com Ele em essência e natureza. Isso significa que ao conhecermos Jesus, conhecemos o próprio Deus. E se Jesus é o Filho do Altíssimo, como essa realidade transforma a nossa fé e nossa forma de viver? Jesus nos chama a uma relação íntima com Ele, tal como Ele tem com o Pai. Ele deseja que sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Este chamado é um convite para conhecermos a Deus de maneira profunda e verdadeira, para que possamos experimentar o poder transformador dessa relação. Como podemos aprofundar nosso relacionamento com o Filho do Altíssimo hoje? A promessa de que Jesus seria o herdeiro do trono de Davi se cumpre em sua totalidade. Em Lucas 1:32, 33, lemos que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus não é apenas um rei temporário. Ele é o Rei eterno de Israel e da Igreja. Ele veio para estabelecer um reino que nunca acabará, um reino de justiça, paz e verdade. Como temos nos posicionado como cidadãos desse reino que não tem fim? As profecias do Antigo Testamento apontavam para um Messias que governaria para sempre.
Isaías 9, 6, 7 profetiza sobre o Filho que nos foi dado, cujo governo e paz não terão fim. E Jesus, sendo o herdeiro legítimo do trono de Davi, cumpre essa promessa de maneira perfeita. Ele é o Rei que governa com justiça e amor. Estamos permitindo que Ele reine em nossos corações, em nossas decisões e em nossas ações? O reinado de Jesus não é imposto à força. É um convite a nos submetermos voluntariamente à sua autoridade amorosa. Ele é o Rei que não apenas governa, mas cuida, guia e protege seu povo. E nós estamos dispostos a nos submeter ao seu governo, confiando que Ele tem o melhor plano para nossas vidas. Como estamos respondendo ao chamado do Rei Eterno? O nascimento de Jesus foi um evento sem precedentes, uma concepção sobrenatural realizada pelo Espírito Santo. Em Lucas 1,35, o anjo Gabriel explica a Maria que o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa concepção divina assegura a santidade de Jesus desde o início, evitando a herança do pecado original que todos nós carregamos. Já parou para pensar no quanto é poderoso o fato de Deus usar meios sobrenaturais para trazer o Salvador ao mundo? O papel do Espírito Santo na concepção de Jesus não apenas assegura sua santidade, mas também confirma que ele é de origem divina. Ele não é fruto de uma união comum, mas do ato redentor de Deus intervindo na história humana. Isso é fundamental para nossa fé, pois sem essa concepção milagrosa, Jesus não poderia ser o Cordeiro sem mácula, apto a tirar o pecado do mundo. Será que temos refletido sobre a importância de Jesus ser perfeitamente santo e sem pecado para nos oferecer a redenção? Além disso, a concepção de Jesus, pelo Espírito Santo, reflete a profundidade do plano de Deus para a salvação da humanidade. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu um caminho que asseguraria que Jesus seria plenamente Deus e plenamente homem. Sem o nascimento virginal, essa união perfeita das duas naturezas não seria possível. Estamos cientes de como essa concepção sobrenatural fortalece a base de nossa fé cristã. O nascimento virginal de Jesus também tem uma ligação simbólica e teológica com a criação do mundo. No relato da criação em Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Este ato de pairar é um paralelo ao que o anjo Gabriel diz a Maria, que o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Em ambos os casos, o Espírito Santo está ativamente envolvido na criação de algo novo. Assim como o Espírito trouxe ordem ao caos original, ele trouxe o Redentor ao mundo. Já pensou na beleza desses paralelos divinos na história da salvação? Esses paralelos não são meras coincidências, mas mostram a continuidade e a intenção de Deus em seu plano para a humanidade. Da criação ao nascimento de Jesus, o Espírito Santo tem sido o agente da transformação divina. Ele trouxe a vida à criação física e, em Jesus, trouxe a vida eterna. Este é o mesmo Espírito que agora habita em nós, trazendo-nos vida e santificação. Será que estamos buscando essa transformação contínua pelo Espírito Santo em nossas vidas? Além disso, o simbolismo do Espírito pairando sobre Maria mostra como Deus está sempre presente, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Assim como Ele estava presente na criação do mundo e no nascimento do Salvador, Ele está presente em nossa jornada espiritual. Estamos confiando no poder do Espírito Santo para trazer ordem, paz e renovação em meio ao caos de nossas vidas diárias? O termo ente santo, usado para descrever Jesus em Lucas 1:35, destaca sua santidade essencial desde a concepção. Jesus
não herdou o pecado de Adão, pois foi concebido pelo Espírito Santo. Esta santidade é uma condição fundamental para que ele pudesse ser o Salvador sem pecado, o sacrifício perfeito por nossos pecados. Sem esta santidade, ele não poderia cumprir sua missão redentora. Como podemos, então, compreender a profundidade de um Salvador que é tanto santo quanto acessível? A santidade de Jesus é um lembrete poderoso de que ele é diferente de qualquer outro ser humano. Ele não apenas viveu uma vida sem pecado, mas foi santificado desde o momento da concepção. Isso coloca Jesus numa posição única para ser o mediador entre Deus e a humanidade. Sua santidade inata é o que torna sua oferta de redenção completamente eficaz e sem paralelo. Estamos reconhecendo essa santidade e permitindo que ela transforme nossa própria caminhada de fé. Jesus, o ente santo, nos chama também a uma vida de santidade. Sua vida e exemplo nos mostram que a santidade é possível e desejada por Deus para todos nós. Ele nos deu o Espírito Santo para que possamos viver de maneira que agrada a Deus. Estamos comprometidos a buscar essa santidade, vivendo de acordo com o chamado divino e permitindo que o Espírito nos guie diariamente. A importância do nascimento virginal de Jesus também se torna clara quando olhamos para as heresias que surgiram ao longo da história. Doutrinas como o docetismo, que afirmava que Jesus apenas parecia ser humano, e o arianismo, que negava a sua plena divindade, tentaram deturpar a verdadeira natureza de Jesus. O nascimento virginal é uma refutação poderosa a essas heresias, pois afirma que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Já consideramos como é vital proteger a verdadeira doutrina da natureza de Jesus? Esses erros históricos são um lembrete de que a fé cristã deve ser cuidadosamente guardada e transmitida de geração em geração. Quando a verdade sobre quem Jesus é se perde ou é distorcida, o próprio fundamento do Evangelho fica comprometido. Por isso, é crucial que entendamos e ensinemos a verdadeira importância do nascimento virginal. Estamos prontos para defender essa verdade, conhecendo profundamente a Palavra de Deus e as doutrinas centrais da nossa fé. A verdadeira compreensão do nascimento virginal nos protege de cair em erros que enfraquecem o poder do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem, e esta verdade sustenta tudo o que acreditamos sobre a salvação, a redenção e a nova vida que ele oferece. Que sejamos sempre vigilantes e fiéis em nossa compreensão e transmissão da verdade sobre Cristo. Como estamos vivendo à luz desta revelação, assegurando-nos de que nossa fé está firmemente alicerçada na verdade de quem Jesus é, Maria nos ensina uma profunda lição de humildade e submissão ao aceitar o plano de Deus para sua vida. Ao receber o anúncio do anjo, ela respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1:38. Mesmo sem entender completamente as implicações do que estava por vir, ela se colocou à disposição de Deus, entregando sua vida a um propósito maior. Quantas vezes, em nossas vidas, enfrentamos situações que não compreendemos plenamente, mas que exigem de nós a mesma confiança em Deus? A submissão de Maria ao plano divino é um exemplo de fé inabalável que deve inspirar cada cristão. Ela não questionou as intenções de Deus, nem buscou respostas para todas as suas dúvidas. Ela simplesmente confiou. Isso nos desafia a refletir sobre como reagimos aos planos de Deus quando eles não se alinham com os nossos desejos ou entendimento. Será que temos sido tão submissos e humildes quanto Maria, aceitando com fé o que Deus tem para nós? Além disso,
A humildade de Maria também nos ensina que, muitas vezes, a vontade de Deus para nossas vidas pode nos levar por caminhos inesperados e desafiadores. Mesmo assim, sua resposta é um exemplo claro de que devemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Estamos dispostos a dizer sim a Deus, mesmo quando isso nos custa nossa própria compreensão ou conforto. A promessa do anjo Gabriel de que Jesus reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim, Lucas 1,33, traz grande conforto e segurança para os cristãos. Este é um lembrete poderoso de que o reino de Jesus é eterno e imutável, ao contrário dos reinos humanos que vêm e vão. Em um mundo cheio de incertezas e mudanças, essa promessa nos dá a certeza de que há algo eterno e firme em que podemos confiar. Será que temos vivido nossas vidas com essa esperança eterna em mente? A certeza de um reino eterno também nos desafia a focar nas coisas que realmente importam. Em vez de nos apegarmos aos bens temporais ou aos reinos terrenos que desmoronam, somos chamados a buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6:33. Quando entendemos que o reino de Cristo é eterno, nossas prioridades e perspectivas mudam. Estamos verdadeiramente buscando esse reino e vivendo de maneira a refletir essa prioridade? Além disso, a promessa de um reino eterno nos lembra que, como cristãos, fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Jesus é o Rei eterno, e nós somos seus súditos e embaixadores. Isso nos dá um propósito e uma missão clara: viver para a glória de Deus e compartilhar essa esperança com o mundo. Estamos conscientes de nosso papel nesse reino, representando-o fielmente em todas as esferas de nossas vidas. O mistério da encarnação, Deus se fazendo carne e habitando entre nós, é um dos pilares da fé cristã. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Embora o conceito seja difícil de compreender plenamente, ele é fundamental para a nossa fé. Ele nos mostra a profundidade do amor de Deus, que se fez homem para redimir a humanidade. Você já parou para refletir sobre o quanto essa verdade impacta sua compreensão de quem Deus é? Aceitar o mistério da encarnação. Não confunda com reencarnação, ok? Requer humildade e fé. Assim como Maria aceitou o mistério de conceber pelo Espírito Santo, somos chamados a aceitar que Deus opera de maneiras que estão além da nossa compreensão. Nem tudo no Evangelho pode ser explicado de forma lógica ou racional, mas isso não diminui sua veracidade. Será que temos aceitado com humildade os mistérios de Deus, confiando em sua sabedoria e soberania? O mistério da encarnação também nos leva a reconhecer a proximidade de Deus conosco. Ele não é um Deus distante, mas Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Ele conhece nossas dores, nossas alegrias e nos convida a uma relação íntima com Ele. Como isso muda a forma como nos relacionamos com Deus no dia a dia? Estamos verdadeiramente vivendo na presença de um Deus que nos conhece e nos ama profundamente? O Natal, como a celebração do nascimento de Jesus, e a ceia do Senhor, são momentos em que somos chamados a lembrar do propósito de Jesus e a reconhecer sua soberania em nossas vidas. O Natal não é apenas uma comemoração de um evento histórico, mas um lembrete de que o Rei Eterno veio ao mundo de maneira humilde para nos trazer salvação. Será que temos celebrado o Natal com essa compreensão profunda de sua importância? A ceia do Senhor, por sua vez, é um memorial contínuo da obra redentora de Jesus na cruz. Quando partimos o pão e bebemos o cálice, proclamamos sua morte até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Isso nos conecta ao propósito de sua vinda ao mundo, para ser o Cordeiro que tira o pecado. A ceia
é uma oportunidade de renovarmos nossa aliança com Cristo e refletirmos sobre sua soberania em nossas vidas. Estamos participando dela com o devido discernimento e gratidão? Essas celebrações não são meras tradições, mas convites a aprofundarmos nossa fé e nossa relação com Deus. Elas nos lembram do amor sacrificial de Cristo e da esperança de seu reino eterno. Como estamos celebrando o Natal e participando da ceia do Senhor em nossas vidas, estamos permitindo que esses momentos transformem nossos corações e reforcem nosso compromisso com Jesus, nosso Salvador e Rei. Muito obrigado por acompanhar nosso vídeo até aqui. Se ele tocou seu coração, dê um like, inscreva-se em nosso canal, deixe um comentário e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Assim, você nos ajuda a compartilhar e a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e que continuemos juntos, firmes na fé, confiando que o Senhor tem grandes planos para cada um de nós. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja com todos vocês.